Olá, sejam todos bem-vindo, bem-vinda. Eu gostaria de saber se você é uma pessoa muito preocupada ou você é uma pessoa que sempre está ligada no 220, cheia de culpa, de sentimentos que muitas vezes não te levam a lugar nenhum, porque na verdade essa culpa, essa preocupação acaba sendo uma massa de manobra com que você fica sempre focada no futuro e trazendo coisas que nem sequer você sabe se realmente vai acontecer, a probabilidade é mínima que isso venha acontecer, e você fica sofrendo coisas antecipadas agora do presente. Que tal hoje dar um basta nessa culpa? É justamente isso que eu vou te trazer, técnicas e situações que você pode aplicar no seu dia a dia, de tal forma que você vai ter um olhar totalmente diferenciado a partir desse momento para essa tal da preocupação. Sua mente, ela precisa estar focada no presente. O passado não vai te fazer uma pessoa melhor e nem você vai conseguir mudar esse passado. Então, que tal focar justamente nesse presente? Se você é novo por aqui é o canal Terapia Levemente. Meu nome é Arnaldo Mota. Nosso objetivo aqui é trazer clareza, caminhos e possibilidades de você fazer novas escolhas. Se você se interessa por esse assunto, já vai curtindo, ativa o sininho para que você sempre seja notificado em primeiro lugar quando surgir conteúdo novo. E aqui você será bem-vindo sempre. Aqui é a minha casa e te recebo com muito carinho nesse exato momento. Vem comigo. É comum hoje em dia, diante de uma situação ou problemas que a gente tem, principalmente que a nossa mente ela vive bombardeada com um monte de informação, mal você consegue experienciar uma situação, já vem tem como se fosse um efeito dominó, várias situações ao mesmo tempo. Então, são coisas que a nossa mente ela não consegue parar para pensar e refletir. Mal acontece, eu resolvo uma situação, já vem outras em manada, em sequência. E quando isso acontece, a minha mente sempre está focada no externo. São preocupações que eu acabo focando demais o meu tempo, a minha atenção, e essa preocupação tem uma grande massa de manobra por trás, que é sempre nos manter presos no presente, sem viver esse presente, mas com a mente ligada em um futuro. E aí eu me torno uma pessoa totalmente ansiosa, sem saber por onde começar. E aqui eu já te falo, a gente precisa começar a organizar a nossa mente, porque ela ultimamente ela anda muito distraída e aonde nós devemos procurar as nossas respostas, as nossas soluções que é dentro de nós, muitas vezes nós andamos distraídos e dispersos de nós mesmos. Mas como começar a ter esse foco e essa atenção e chegar, dar um basta para essa preocupação e viver o momento presente? É justamente sobre isso que a gente vai conversar sobre esse tema aqui. E primeiro você precisa começar a enfrentar os seus medos com pensamentos positivos. Como assim? Arnaldo, eu não entendi. Você precisa ter sua autoconfiança, você precisa confiar no processo. Quando eu me deixo ser dominada pelos medos, esses medos muitas vezes acabam me tornando um escravo da situação. E só para você entender o processo, eu vou te contar uma história que você vai compreender. Acompanha comigo o raciocínio. Existia uma determinada senhora que ela sempre gostava de passear pela orla e do trajeto que ela fazia era tranquilo, até um determinado tempo que começou a aparecer cães, cachorros. E esses cachorros, muitas vezes, quando ela passava, eles queriam atacar. E ela acabou tendo que mudar o horário, tendo que mudar a rotina, porque ela fez com que o que estava no externo, que era aqueles cães, tomasse lugar da decisão dela, da atitude dela.
da ação que ela tinha de fazer esse movimento de caminhar. Era só uma rotina, era um prazer fazer isso. E as pessoas perceberam que ela não estava mais naquela dedicação. Ela começou a ficar introspectiva, até determinado ponto que ela chegou e falou: o que está me dominando? O medo, a preocupação de que aqueles cachorros eles venham me atacar. E em um determinado dia ela falou assim: a partir de hoje eu vou ter uma atitude com relação àqueles cães. O que que ela fez? Ela sabia que a grande probabilidade deles atacarem ela era só uma preocupação, mas ela não sabia qual seria a reação daqueles cachorros quando ela se postasse diante dele com atitude madura, com atitude confiante. E isso que ela fez. Determinado dia, ela pegou, saiu para fazer a caminhada, fez o trajeto de sempre, só como questão de segurança, ela levou uma pedra na mão. Falou, em caso de reação, uma pedra na mão e mais um pedaço de madeira na outra. Caso eles avancem, eu vou revidar. Beleza. Então, quando ela fez esse movimento, ela, quando foi se aproximando, ela simplesmente ela diminuiu a passada, tá? E focou na reação dos cachorros. Adivinha o que aconteceu? Os cachorros perceberam que ela estava mais confiante e decidida a não revidar aos seus ataques, caso eles viessem ameaçá-las ou atacá-las. Moral da história: os cães são as nossas ideias, são os nossos pensamentos, são a nossa visão de extremo, são as nossas preocupações. Quando nós nos tornamos escravos e nos sentimos ameaçados por esses cães, nós acabamos sendo dominados por essa situação. Então, a partir de hoje, você vai enxergar que a culpa é simplesmente a sua capacidade de você se deixar influenciar pelas emoções daquele ambiente. A partir de hoje, você tem que trabalhar em si essa autoconfiança, esse resgate do seu poder pessoal e perceber que o que está acontecendo ao seu redor, você tem o livre-arbítrio e o poder de não se deixar influenciar por essa situação. Já é a preocupação, que é o foco do nosso conteúdo aqui, é você não sofrer por antecipação. Você foca muito sua mente no externo e você, com esse comportamento, acaba se tornando uma massa de manobra, uma marionete de situações que nem você tem certeza que irá acontecer, nem se o que vai acontecer você vai estar aqui para dar conta. Então, vamos tirar o foco do externo, do futuro e focar no presente? Essa metáfora vai trouxe uma clareza para a sua mente e você vai perceber que nós temos o poder de ter o controle sobre essa situação, desde que você queira. Você possivelmente já fez de tudo para parar com essa tal da sua preocupação. E talvez o que você não tenha feito ainda é justamente parar para perceber que quando você tem o foco e a atenção determinado agora no presente, você tem o controle da situação. E por mais que exista infinitas técnicas para parar de se preocupar, a arma mais eficiente, mais eficaz que eu e você nós temos constantemente e que a gente poderia usar mais para eliminar a tal da preocupação é a sua própria determinação. Pega isso. A arma mais poderosa que eu e você nós temos para lidar e eliminar com a culpa é a nossa própria determinação. Com ela, nós podemos banir esse sentimento. E uma coisa que eu vou te falar que é muito importante e sempre eu uso para quando não tenho clareza daquilo que está me causando a preocupação, é escrever. Escrever é uma das técnicas de terapia que as pessoas estão deixando de lado
E essa é uma ferramenta tão poderosa que você, se você soubesse, você teria de lado um caderno para todas as noites fazer um roteiro sobre como foi o teu dia. Assim, eu tiro o foco, eu limpo a minha mente da rotina do dia, das coisas que ficaram pendentes, daquilo que eu não tive a capacidade de resolver e principalmente de situações que me causou algum transtorno, algum desconforto, alguns medos, algumas preocupações. Quando você escreve, você está corporificando no papel aquilo que estava preso na tua mente. E para isso, se você fizer essa técnica, você vai perceber que você vai ter clareza, caminhos e uma visão ampla de como lidar com aquela situação. Porque quando eu escrevo, eu dou total atenção àquela situação que estava me incomodando. Coisas que hoje em dia, se você perceber, a gente não faz mais. Caso você queira e se interesse, logo em seguida eu vou dar algumas orientações de umas perguntas, estratégias e específicas que você pode já começar a treinar. Teve alguma coisa que está te preocupando? Traz atenção, pega teu caderno e começa a escrever sobre isso. Depois você volta aqui e me conta quais são os resultados. Vamos lá? Eu quero que você pegue um caderno, uma folha. Quando você escreve terapeuticamente, não existe regra, não existe concordância nominal, verbal. Simplesmente escreva, solta a sua imaginação. Seja você, seja a sua essência. Quando você escreve, você fala com a sua alma, com a sua essência. E isso, você está livre de julgamento e não tem ninguém te olhando. É você falando com você mesmo. Testa e depois você me conta. Para isso, já vai pegar o teu caderno, um lápis e uma caneta, talvez, e vem comigo que eu vou te guiar nesse processo. Tudo bem? Quando você se permite tirar um tempo para falar sobre você mesmo, lembre daquele antigo diário, onde você fazia as suas anotações mais secretas, e isso fazia com que você revelasse alguns segredos internos que as pessoas nem sabiam. Essa técnica eu gosto muito e aplico até hoje, porque são inúmeros os resultados comprovados pela ciência de que quando você tira o tempo para escrever, você tira total atenção dos seus medos, das suas frustrações, das suas inseguranças e traz totalmente aquele momento presente para se conectar com você mesmo. Então você está livre do julgamento das outras pessoas. Terminou de escrever, a sensação de alívio, que aquele peso que estava nas minhas costas, eu tirei. Então, sem mais delonga, você vai pegar o seu caderno ou uma folha e as perguntas que eu vou te guiar aqui e fazer, você, caso queira escrever a pergunta, tudo bem, caso não, só vai respondendo. Pausa o vídeo, dá um tempo, reflete sobre a pergunta e traz no papel. Uma coisa que eu te peço é que você seja, nesse exato momento, sincero com você. Não existe palavras bonitas para escrever sobre a minha pessoa nesse exato momento, mas existe as minhas verdades que estão sendo corporificadas agora no papel. A primeira pergunta que você vai se fazer, o que você está evitando no presente com a culpa do passado? Qual é a situação que você gostaria de fazer o movimento, mas que você está evitando porque ainda você se mantém preso no passado? Lembra que eu te falei agora há pouco? O passado não tem como ser modificado e não vai te tornar uma pessoa melhor. Reflete um pouco sobre isso. O que você está evitando agora no presente com a culpa desse passado? A segunda questão: haverá alguma coisa que se altere com o resultado da minha preocupação? Existe alguma coisa que vai se alterar? Eu me mantendo presa com essa preocupação?
A terceira, qual é a pior coisa que poderia acontecer a mim ou a ele? O alvo dessa preocupação, qual é a pior coisa que poderia acontecer a você ou a ele, caso você decida mudar, decida deixar de se preocupar com essa situação. O que de pior poderia acontecer? Quarta, qual a probabilidade disso acontecer com você? Porque eu te garanto, existem situações que na sua mente era 100% de certeza que aquilo iria acontecer. E quando você se deparou com a situação, foi totalmente ao contrário daquilo que você imaginava. Comigo já aconteceu, com você não, com certeza alguma coisa não foi diferente. Para, pense e reflete sobre isso. Quinto, faça uma lista de todas as coisas com que você se preocupou ontem, na semana passada, o mês passado. Faz essa lista. O que eu me preocupei ontem? O que eu me preocupei a semana passada? O que eu me preocupei o mês passado? Continua sendo a mesma coisa? Se continua sendo a mesma coisa, o alvo continua sendo o mesmo, então você está presa em uma situação e você precisa dar total atenção, principalmente se essa situação ela vem se repetindo, ela vem sempre tendo provocações com relação a você. Aquilo que se mantém constante, está aparecendo direto na minha vida, está querendo uma total atenção. Então você precisa tirar um tempo e resolver isso aí, porque isso está sendo uma bomba relógio que está te deixando preocupada, ansiosa, por você não dar atenção. Nada se resolve sozinho. Nós temos a péssima mania de pegar determinada situação e fingir que está resolvida. Esconde debaixo do tapete, finge para o mundo que está tudo bem, e quando você menos espera, aquilo que foi escondido volta muito mais forte e dobrado, e se você não estiver firme, ela é capaz de se derrubar. Presta atenção. Então, diga não a quem deve dizer não e resolva o que tem que ser resolvido. Dessa lista que você fez, faz uma análise. Do de ontem, tem link com a dessa semana? Ou dessa semana, tem link com o do mês passado? Os três períodos é a mesma coisa que está se repetindo? Se for, até mesmo a pessoa ou a situação, então aí você tem um grande indício, você tem uma grande clareza do que está tomando, está minando o teu tempo, está turbinando a tua cabeça de preocupação. A partir do momento que eu tenho clareza, eu tenho a capacidade de fazer novas escolhas, de saber como resolver, porque a partir do momento que eu conheço a causa, eu já não posso negar que eu vou resolver isso aqui. Já está perceptível que eu já sei qual o caminho que eu tenho que fazer. E aí, quando você tiver esse mapeamento na sua frente, você vai agora traçar a estratégia. Quando, como eu vou resolver isso aqui? Outra questão. Qual das suas preocupações, quantas delas sua preocupação se materializaram hoje? Ou traduzindo, qual das suas preocupações? Quantas delas, quantas dessas preocupações já se materializaram realmente? Exemplo, digamos que eu estava preocupado que eu queria pagar determinado boleto, e aí eu fiquei nervoso, fiquei preocupado, sem saber de onde via aquele dinheiro.
E a situação foi maquinando na minha mente. Pensei em fazer empréstimo, pedir emprestado para alguém, sei lá. E às vezes, o que estava na minha mente, do nada, eu consegui arranjar aquele dinheiro, talvez pelo serviço prestado que eu fiz, e eu consegui quitar aquela dívida. Então, o que eu estava imaginando na minha mente, ela não se materializou da forma que eu estava imaginando. E pode prestar atenção, a maioria das preocupações, elas, 99%, não acontece da forma que está na sua cabeça. Talvez eu bato aqui os 100% que não. E a gente causa muito transtorno na nossa mente, focado numa coisa que a gente não sabe como ainda vai resolver, mas que a resposta já está dentro de você. Porque o problema existe, é porque você já tem a solução. E aí o que falta? Você dar atenção. Lembra da metáfora lá do cachorro? Que a mulher, com medo de ser atacada, ela deixou de fazer as atividades, mas quando ela tomou posse de si, ela falou: não, eu não posso, o que está fora não pode ficar atrapalhando os meus movimentos. E ela tomou posse da situação, se armou com a segurança que ela tinha. E aí ela foi de encontro. E quando aquilo viu que ela não ia revidar, que ela estava decidida a mudar, a fazer a transformação, ela não foi atacada, assim somos nós. As nossas preocupações, quando nós estamos decididos e temos clareza dos movimentos que eu vou fazer, nada nos barra. A mudança que a gente procura, ela já está em nós. Ela só precisa que a gente faça um determinado movimento. Porque o caminho se revela quando você caminha. Ficar parado, estagnado, esperando que a situação venha, nada vai mudar. E por último, qual é o conforto que você procura com esse seu desconforto? Aqui tem uma lista de perguntas estrategicamente focada para você, a partir de hoje, dar um basta nessa culpa, dar um basta nessa preocupação. E sempre que possível, treina, pausa esse vídeo, pausa, faz as suas respostas. Não existe quantidade de respostas, quantidade de palavras. Pegue aquilo que faz sentido para você, traga as respostas que você vai colocar em prática. Porque não adianta você falar, eu vou fazer isso, e você saber que não tem condições. Coloque coisas que você não vai depender de ninguém para resolver. A atitude vai partir de você. E a partir daqui, você vai ver que todas as vezes que a culpa aparecer, você não vai mais guardar. Você simplesmente vai ter vida, vez e voz para resolver instantaneamente. Não vai guardar por um dia, não vai guardar por uma semana, não vai guardar por um mês. Quando eu tomo posse do meu poder pessoal, eu não, no meu estado mental já não volta mais do que era antes. É, é fato. A neurociência ela comprova por neuroplasticidade, nós temos a capacidade de modelar, transformar o nosso cérebro em regiões que antes ela estava afetada por alguma situação. E a neurociência ela é bem clara nessa situação. E para isso não existe idade. Se você já colocar na sua mente que você não tem mais a capacidade de fazer nada, é mentira. O nosso cérebro é comprovado pela neuroplasticidade que ele tem essa função de áreas que estão comprometidas a se regenerar quando elas são exercitadas. Era isso que eu queria trazer para vocês, esse conteúdo. Eu espero que esse conteúdo tenha transformado a sua vida, você tenha saído daqui uma pessoa totalmente melhor. E como forma de gratidão e pagamento, eu te peço, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal para que a plataforma compreenda que esse conteúdo é relevante e que mais pessoas precisam saber dele. E também
contribui, faz um comentário, volta aqui depois e fala se você praticou o exercício, qual foi a percepção que você teve. A sua forma de contribuir, de participar, faz com que outras pessoas, ao analisar e ver a sua pergunta nos comentários, as suas dúvidas, a sua resposta, ela vai também se motivar a praticar. Tudo muda quando eu mudo a minha percepção sobre o todo. Era isso, gratidão, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.